Bom dia, meus queridos. Neste lindo dia de manhã de sábado, estamos aqui reunidos para estudarmos em conjunto esta lição maravilhosa que é a número 12. Este trimestre, que está quase a acabar, estivemos a estudar tudo que é o relacionamento com Deus e vamos continuá-lo hoje com um tema importante que é partilhá-lo. Durante a lição teremos a oportunidade de vos fazer também algumas perguntas que depois gostaríamos que vocês partilhassem connosco e serão retransmitidas no rodapé também da nossa lição. Hoje temos uma convidada especial, a Marta. Bem-vinda, Marta. Olá, Sérgio, tudo bem? Feliz sábado. Feliz sábado também a você aí de casa, que o Espírito Santo vos acompanhe. Esteja também conosco, nós vamos estudar ao longo deste sábado, desta manhã também, as lições, e são lições muito importantes também para a nossa vida. Estejam conosco esta manhã. Muito bem, vamos começar então com esta lição número 12, que tem o título Partilhá-lo. É interessante no nosso relacionamento e começamos logo com um versório maravilhoso. Queres lê-lo, Marta? Claro que sim. Então, diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Isso encontra-se em Isaías 50, versículo 4. Sei que tu tiveste a pesquisar aqui algumas palavras que eram mais, ou seja, que podem ser um bocadinho mais difíceis de ser entendidas. Exatamente. Antes disso, dessas palavras mais difíceis, é interessante que, gosto logo no início, este versículo, se for bem, digamos, estudado, nós vemos que há aqui muito ensinamento. Um deles é logo no início, diz assim: O Senhor Jeová me deu. É interessante. Deus nos capacita, Deus nos dá. Exatamente. Então começa logo que nos deu uma língua erudita, quer dizer que nós não temos de nos preocupar se um dia tivermos que falar com alguém, porque sabemos que vem de Deus, não é? Diz-me lá quais são as palavras que tu estudaste que estavam um bocadinho mais difíceis. Exatamente. Assim, a palavra erudito, ela designa-se de disciplina, ou seja, a pessoa é disciplinada, ela é ensinada. Ou seja, eu não preciso ser um doutor, um mestrado. Ou seja, basta eu ser disciplinado, eu deixar-me disciplinar. Então, aqui diz bem, e disseste bem, o Senhor me deu, o Senhor ensinou, o Senhor disciplinou, não é? Agora, a língua de eruditos já é uma condição. Diz aqui que para que eu saiba dizer a seu tempo, ou seja, aquele que se disponibiliza a acordar cedinho e a buscar a mensagem ao sábio, a Deus. Ou seja, se eu me disponibilizo a buscar de Deus, que tem o dom, que dá o dom da sabedoria, então eu vou ter língua de erudito para dar a boa palavra ao cansado, não é? É muito interessante isso que tu acabaste de dizer, faz-me lembrar quase a primeira bem-aventurança. Quase não, faz-me lembrar a primeira bem-aventurança que diz que bem-aventurado os pobres de espírito, na sua tradução direta é mesmo isso. Bem-aventurados os que se deixam dobrar pelo seu espírito. O espírito, neste caso, Deus nos dá essa língua, e essa língua erudita, quer dizer que é educada por Deus, não somos nós que estamos a falar, é Deus que está a falar através de nós, não é? E no seu tempo, ou seja, está tudo escolhido, os timings, tudo, os tempos certos, para que no seu tempo, então, nós possamos dizer aquilo que Deus quer que nós Exatamente. Ou digamos. seja, biblicamente isso tem um nome, isso chama-se tempo Kairos, que é o tempo oportuno de Deus, não é? Ou seja, eu também tomei a liberdade de colocar aqui um versículo que é em Provérbios 25, versículo 11, diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, Deus vai proporcionar o tempo oportuno para que tu saibas dizer uma palavra. Ou seja, ah, imagina que tu estás mal disposto, a tua vida não correu bem, a tua semana não correu bem, e nós falamos, e tu dizes assim, pá, estou cansado, estou chateado, e eu não estou bem. E naquele momento, o Espírito Santo me capacita, porque eu busquei.
Eu me pus disponível diante do Senhor e Ele me capacitou. Então, naquele momento, nós estamos a falar, ou por telefone ou pessoalmente, e eu vou te dar uma palavra que vai confortar a tua alma. E aquela palavra tu vai dizer, pá, obrigado. Era mesmo disso que eu precisava. Era mesmo disso que eu precisava. Então, no tempo oportuno, eu não vou ser desconfortável, porque há palavras que tu não precisas, ou seja, há pessoas que dizem assim, tá, mas eu não te pedi nada, e tu estás-me a falar e estás-me a dizer coisas que realmente eu não precisava ouvir, e é mesmo desagradável, mas não, aqui é exatamente o oposto. Exatamente, como tu dizes, aquele que se dispõe quer dizer que está predisposto a receber de Deus e Deus, naquele momento, entra em ação e nós estamos mesmo, como é que eu ia dizer, à espera dessa palavra como se fosse a água da vida que nos estivesse aqui. Exatamente. É interessante naquilo que tu estás a dizer também, diz aqui, desperta-me o ouvido para que ouça, desperta-me todas as manhãs, assim como tu estás a dizer, se todas as manhãs de joelhos nos pusermos a abrir o nosso coração, a ouvir a palavra de Deus, não é só a falar, às vezes temos uma noção errada da oração, que é só falar, Isso, mas temos que, se orarmos, por exemplo, 10 minutos, temos que estar pelo menos 10 minutos a ver se aquilo que Deus tem para nos dizer também. exatamente. Não é só falar e pronto, já está, já fiz a minha parte. Não. Desde quando é que uma relação, já que estamos a falar de relações, só uma parte é que fala? Nós às vezes vemos isso nas famílias. Sim, Só o marido é que fala, só a mulher é que fala e os outros estão ali calados também, e vai dizendo, não é? Às vezes é isso. Isto não é uma relação saudável. A relação saudável é falarmos e ouvirmos. exatamente. Estamos à espera, sobretudo que muitas vezes a nossa maneira, às vezes estamos a desabafar ou queremos a orientação de Deus. Como é que queremos a orientação de Deus se não estamos dispostos a ouvir qual é a orientação, não é? E diz aqui que desperta-nos de manhã, desperta-nos o ouvido, e gosto muito desta palavra, para que ouça, mas como aqueles que aprendem. É interessante isso. Nós podemos dizer, eu ouço bem. Às vezes, quando nos falam um É bocadinho mais isso. alto, eu ouço bem. Mas será que estou disposto a aprender? Aqui diz que estamos despertos por Deus e estamos dispostos a aprender aquilo que Deus tem para nos Aí dizer. entra a disciplina. Uhum. Ou seja, aí é que entra a disciplina. Ou seja, parte do despertar, tu podes até te disponibilizar, mas podes não ter vontade. Ou seja, quando tu tens alguma disciplina, então é uma sequência, tá? Isso é muito importante em tudo que vamos ler depois a seguir. É Exatamente. justamente em tudo na nossa vida, no partilhar, no testemunhar, não é uma coisa que aqui diz que estamos dispostos a receber, Sim, mas é uma coisa que se treina. É como se fôssemos maratonistas sim. e temos que treinar para chegar à maratona. Se eu fosse agora correr uma maratona, ou tu, se calhar chegámos ali aos 2 3 quilómetros, caíamos para o lado, ou com um colapso cardíaco qualquer, porque não tínhamos preparação. Nós necessitamos dessa preparação. Temos de estar com essa disposição e Deus vai nos capacitar e de repente, ao fim de algum tempo de estarmos a praticar isso com Deus, vamos ser verdadeiros campeões de maratona, não é? Neste caso, verdadeiros campeões da partilha, do testemunho, da fé com Deus, não é? Eu achei interessante aqui essa história, e acredito que é verídica, né, desse pastor Gui, que a escritora não quis colocar, Identificar. identificar, claro, não ia envergonhar o pastor, porque todos nós falhamos, não é? Inclusive, eu tenho uma pessoa muito próxima que constantemente faz isso, que é muito nervoso, e foi muito interessante, porque esse pastor levantou, com certeza que ele não recorreu ao seu senhor, não é? Ele levantou eufórico e eu estou atrasada, epá, eu tenho que ir embora porque eu tenho isso, eu tenho uma série evangelística, eu tenho a escola sabatina, eu tenho tudo para fazer e eu tenho que ir embora. Então saiu, prega fundo e vai e de repente enfia-se um carro à frente e ele levanta o punho e protesta e grita com o condutor da frente e tal. Pronto, enfim, chega na igreja e de repente, ao chegar na igreja,
na classe de escola sabatina, levanta os seus olhos e lá está o senhor com quem ele gritou no trânsito. Ele reconheceu Hum, muito bem. É interessante na história que nós temos duas coisas aqui, né? Isso eu acho que devia ter sido. Aqui na história, apesar de ser uma história ilustrativa, provavelmente, como tu dizes, pode ter acontecido com Pode ter algum pastor e pode acontecido. até acontecer com qualquer um de Sim, nós, sim. mas vemos aqui uma coisa muito interessante. Ele tinha a escola sabatina e tinha o culto. O stress, às vezes, que nós acumulamos, não só à semana do nosso trabalho, mas também às vezes ao sábado, em que devíamos ir, digamos, tranquilos, calmos, Vamos. com toda a serenidade que Deus nos deu. Tarimos. E não com stress, com atrapalhado, e depois tem que fazer a lição, depois tem que fazer o clube, depois não sei o que mais, não sei o que mais. Tudo isso vai fazer com que a nossa porta também esteja aberta a que o inimigo intervenha nas nossas vidas. E nós vemos aqui mesmo que o inimigo interveio, ele naquele momento de confusão, porque já estava atrasado, barafustou, e depois, na altura, quando ele já estava com a sua melhor cara, a sorrir para todos De os repente. que estavam ali, está ali a pessoa com quem eu barafustei, quer dizer, isso deixa-nos um bocadinho baralhado, mas podemos pensar, será que já não aconteceu comigo, em Yeah, alguma ocasião? é verdade. Bem, vamos passar então para a lição de quinta-feira, para a parte quinta, em que vai-nos falar mais sobre um dever muito grande, que tem tudo a ver com o título da lição, partilhar, não é? A grande comissão evangélica. Mais uma vez aqui, nessas indicações de Jesus, que foram dadas diretamente por Jesus. Há uma coisa boa que eu gosto de ver. Jesus, aliás, Deus, por várias vezes na história do mundo, veio resgatar ou veio relembrar qual era o seu perfeito caráter e a sua perfeita vontade. Nós vemos isso no início, na criação, vemos isso também, por exemplo, um grande momento quando foi o resgate do Egito com o Sinai, os Dez Mandamentos, o perfeito caráter de Deus, e vemos aqui também quando Jesus vem à Terra, veio revelar o verdadeiro caráter de Deus. Exatamente. No fundo, era quase a lei escrita de Deus que estava ali a viver, não é? Nós podíamos comunhar e conviver com a lei, o caráter de Deus. E Jesus deu uma indicação muito importante, ou seja, quando Jesus dá uma indicação é quase como se fosse mais uma lei para seguirmos, não é? E o que é Exatamente. que ele nos diz aqui mesmo nessa grande comissão? É Queres ler? assim, Se calhar vamos abrir aqui a Bíblia, eu acho que é muito sim. importante. Não é demais relembrar sempre. Vamos abrir aqui em Mateus, para todos que estão lá em casa também, e também os que estão presentes poderão acompanhar essa leitura. Mateus 28. 28, 18 a 20. Aqui está, já estou quase a chegar lá. Olha, muito bem. 18 a 20 diz assim, se me permites, vou então avançar, diz assim, 18, não, 28, já estava Sim. em 18, desculpa. Então, se já estás, podes começar a ler, para não atrasarmos. Então, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Interessante aqui, porque quando ele diz ir e fazer discípulos, nós vamos ouvir essa palavra, não é? E se procuraste, isso é que tu procuraste, discípulos quer dizer alunos. Alunos. Alunos de quê? Alunos, já que estão a ensinar tudo o que eu vos tenho ensinado, alunos da verdade que é Cristo, do caminho, Exatamente. da verdade, da água viva que é Cristo, ou seja, e é o que a igreja primitiva inicialmente fazia. Às vezes pelo caminho, e se calhar todo este tempo até aos nossos dias, às vezes desviamos um bocadinho dessa vontade, não é? E tornamos às vezes preguiçosos, mas a vontade de Deus é que nós possamos falar de Jesus, daquilo que Jesus fez nas nossas vidas também. E para que isso aconteça, é interessante que aqui no versículo, aliás, na pergunta dizia todos os dias, insistem sobre isso, que é a mesma palavra em hebraico. Mas de qualquer maneira ia dizer,
para que nós possamos testemunhar de Cristo todos os dias e possamos, de facto, ensinar, temos que ter essa vivência com Cristo. Nós não podemos ensinar ou fazer algo se estamos vazios disso. Como é que Exatamente. eu quero ser eventualmente um professor ou quero ensinar alguém se eu nem sequer estou dentro do assunto? É muito complicado. Por isso nós temos aqui, verdadeiramente, nós temos de ser um discípulo primeiro, temos de estar cheios desse ensinamento, temos de estar cheios dessa convivência. O que interessa aqui, nós vamos ver até através da lição, é a nossa vivência com Cristo. Se eu for um professor de história, vou falar sobre Cristo, mas as pessoas vão sentir, e eu sentia sempre quando um professor não estava dentro do assunto, estava teoricamente a dizer as coisas, mas não tinha vivido esse assunto. Exatamente. Mas nós sentimos quando a pessoa vivenciou, quando a pessoa eh, foi algo que lhe foi muito, como é que dizer, foi muito pessoal, ou seja, algo que lhe aconteceu na sua vida, então está a testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus, exato. Isso é o mais importante. Quando estamos a falar os dois, ou às vezes numa família, é muito importante saber qual é o sentimento do outro, não é o sentimento que foi a história. Ah, Exatamente. porque a história diz, ou porque é assim que acontece. Não. E tu, o que é que tu tens a dizer sobre o assunto? Exatamente. Ou seja, tipo, primeiro, a comissão já tinha sido dada, né, antes de Jesus ser morto e antes de ter passado pela crucifixão, já tinha sido dada aos 12. Agora, ela é dada aos 12 e a mais a 500 pessoas, né? E todos aqueles que quiseram lá estar. Jesus não obrigou ninguém, o evangelho tinha sido propagado, né, aquelas pessoas sentiram que queriam lá estar, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e estavam ali para ver o seu Senhor ressuscitado, não é? E, e a comissão foi abrangida aquelas pessoas, né? Hum, e hoje ela é estendida a nós. Hoje ela é estendida a nós. Isso é muito importante. Eu, quando aceitei o Evangelho, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tinha 17 para 18 anos. E, e foi um fogo, um amor tão grande, que me consumiu por dentro. Era impossível, Sérgio, não, não falar do amor de Jesus para toda a gente. Eu, quando me batizei, foi em 2002, eu tinha 18 anos. Eu te digo, lá está. O primeiro foco desses discípulos foi Jerusalém, Judeia, Jerusalém. O meu foco foi a minha cidade. Eu levei o evangelho a toda a casa que eu consegui. Eu bati em todos os meus amigos na casa deles, eu falei sobre Jesus. Eu fui pregar sobre a palavra de Deus e como Jesus tinha transformado a minha vida, porque eu bebia álcool, eu vivia uma vida dissoluta, e eu disse: Jesus transformou a minha vida. Eu hoje sirvo a Cristo. E olha como eu estou. É interessante que não deixo de me lembrar por esta semana telefonaste e contaste uma história muito interessante. São daquelas histórias que nós fixamos e que estamos a ouvir no outro. Sim, São daquelas histórias que quando testemunharmos é assim, de facto é muito interessante termos essas memórias. E de facto o testemunhar é ter memórias de coisas boas que nos aconteceram, neste caso é com Cristo. Ontem doutor. falaste-me que foste para a casa de um senhor a quem Foram meus patrões. exatamente, tu servias Foi lá, lá que eu conheci Jesus. e que há qualquer coisa que foi até aos dias de hoje. Podes testemunhar aqui, eu penso que é uma história muito interessante, até porque a Exatamente. mim tocou-me bastante isso. Para todos que nos estão a ver aí de casa, e é importante, eu tinha 17 para 18 anos, fui criada de servir, como era antigamente, né? Fui empregada. Eh, eu bebia muito, bebidas alcoólicas, e graças a Deus que aquela família entrou na minha vida, né? E, e então eu comecei a ver o comportamento daquela família. E eu sei que aquela família, na sexta-feira, às 3 da tarde, o ancião da casa, que era o senhor Cláudio, nunca me esqueço, tem um carinho enorme. Ele chegava em casa às 3 da tarde, na sexta-feira, na roça, que ele trabalhava no campo.
E ele dizia: vão todos tomar banho às 3 da tarde. Eu falei: nossa, tão cedo, né? Aí todo mundo ia tomar banho. Eu respeitava, era empregada, né? Aí eu pegava os netinhos dele, dava banho, né? Arrumava tudo, a mesa, lavava a louça, limpava tudo, preparava, ajudava a esposa dele a preparar a comida para o sábado, que era ela que fazia. E todos estavam sentadinhos no sofá. Agora vamos cantar hino de louvor ao Senhor. Líamos a palavra de Deus, estávamos ali sentados e eu ficava observando aquilo tudo, porque eu vivia com eles. Então, foi a família que eu nunca tive, né? O amor que eu senti ali naquela casa foi tão acolhedor que eu nunca me esqueci. E eu guardava o sábado com um amor tão dedicado que eu nunca mais consegui guardar o sábado como eu guardei no meu país. Eu ouvi com carinho É e isso, com que memória profunda tu guardas desse momento. é isso. Agora queria vos convidar a desafiar lá em casa. Contem-nos também a sua história de vida. Se um dia Deus vos tocou, possam-nos escrever isso e nós gostaríamos muito também de ouvir o vosso testemunho. Vamos avançar porque, de facto, essa história é muito comovente e era muito bom que todos tivessem memórias assim bem profundas que nos façam levar mais alto, mais para o lado de Jesus que ele está lá em É cima a verdade. olhar por nós, não é? Nós vemos aqui em Atos, ainda estamos no domingo, em que diz assim que, de facto, na igreja primitiva eles eram conhecidos por duas coisas. Aqui, pelo menos, eram conhecidos pelo amor, a igreja se multiplicou, porque as pessoas sabiam que aquele amor não havia como outro, como tu dizes. Aquilo tocou-me profundamente, o amor que havia ali, o louvor, o Não, respeitar as coisas de Deus. Isso praticamente educou a minha existência para os dias de hoje e por isso estou aqui hoje. No fundo, é o teu testemunho de vida muito exatamente. importante. E eles aqui, eles eram conhecidos como aqueles que tinham O um caminho. amor, o caminho, mas os que tinham amor uns pelos outros. E a igreja foi-se multiplicando porque toda a gente desejava sentir esse amor como eles sentiam uns pelos outros. Outra coisa era a ousadia na palavra. Quando viam, por exemplo, aqui em Atos, Pedro e João, e toda a gente comentava, mas eles são iletrados, são incautos, quer dizer, não sabem, e falam com esta profundidade que eles tiveram com Cristo, pela maneira como eles eram, digamos, como eles ensinavam, como eles falavam, faz-nos lembrar o versório, não é? Sim, Jeová nos dá uma língua de língua eruditos. erudita, eles falavam com língua erudita que toda a gente ficava admirado. Não são estes João e Pedro? E eles falam Os pais assim, pescadores. eles estiveram com Jesus, só Sim, pode ser, quer dizer, é tão bom ser reconhecido por essa façanha, não é? De sermos reconhecidos que viemos de Deus e que somos influenciados por Deus e que isso transformou-nos. Se antigamente éramos rebeldes, éramos coléricos, agora somos pessoas amáveis, pessoas gentis isso. e toda a gente nos vê diferentemente e diz assim, não, se há uma transformação assim, eu também quero ser igual. Exatamente. Muito bem, vamos passar a segunda-feira. Manter a motivação. No fundo, aqui diz sem esforço, mas com força. Mas eu digo assim, É o oposto. exatamente. Nós vemos aqui nesta lição que eh, não devemos em nada forçar ninguém. Mas eu acho interessante aqui o início que diz assim: já alguma vez se perguntou como mantinha Jesus a motivação para trabalhar, curar, confortar, pregar, ensinar tantas pessoas dia após dia? É assim, comecei pelo seguinte, comecei, o amor de Cristo nos constrange, Certo? ok? Que é o que os menininhos aprendem aqui nos desbravadores, ok? Embora eles só falam isso, mas tem o resto, não é? Julgando nós, um morreu por todos, logo, todos morreram. Então, o sacrifício é mútuo. Mas, a Isso era história, bom, gosto de ouvir essa palavra, mas temos que o sentir. temos que o sentir. Temos que o sentir. Mas Por aqui, isso é que eu vou à motivação de Jesus. Qual é a motivação de Jesus é, e que nós devemos é, imitar? exatamente. Só que aqui, eu comecei por isso, eu vou te explicar por quê. Porque eu comecei a ler a história de Jeremias. E a história de Jeremias
me deixou muito triste, ao ponto de me chegar lágrimas aos olhos. Jeremias estava vivendo uma situação em que ele comprimiu o amor de Cristo. O amor de Cristo constrangeu Jeremias, mas constrangeu Jeremias de uma forma muito triste, no sentido, não no sentido de que Jeremias queria se afastar de Cristo, pelo contrário. No sentido de que Jeremias queria falar de Cristo, mas cada vez que ele abria a boca, ele tinha que dizer morte e violência. Eu também acho que me sentiria mal se de facto, para chegar a este ponto, e temos que ler a história anterior, não podemos só ler o versículo que Dentro do estamos aqui, contexto. mas o contexto é que de facto Jeremias nunca era um profeta bem visto. Havia outros profetas que até o quiseram amarrar e quiseram, Sim, digamos, quiseram forçá-lo e bater e não sei o quê, porque de facto é triste cada vez que ele também sentia isso, cada vez que ele tinha que abrir a boca era para condenar. sim, Só tinha palavras de condenação, sim. mas era o que Deus lhe dizia para ele viver. E por isso que ele dizia, eu muitas vezes apetecia-me ficar-me, desaparecer, não dizer nada, porque cada vez que eu abro a boca só trago Disse, desgraça, não é? Só disse, eu não quero mais falar o nome do Senhor. Eu não vou mais falar o nome do Senhor, porque cada vez que eu tenho que falar o nome do Senhor, eu tenho que referir morte e destruição. Por quê? Porque vocês não estão a praticar a justiça, não é? Vocês não estão a praticar a justiça. E como não estão a praticar a justiça, o que está acontecendo? Eu vou ter que proferir destruição. Mas a tal ponto ele se calou, isso eu falo também lá para casa. Nós não devemos nos calar em relação ao amor de Cristo, em relação também à justiça. Que quando nós nos calamos em relação à justiça, o que acontece? O amor de Deus, ele começa a comprimir o nosso coração. Nós não devemos nos calar em relação a isso. Sim, há umas lições atrás estudámos que nós convivemos com a injustiça e ficamos calados, quer dizer a mesma coisa que ficamos indiferentes. E não Exatamente, devemos ficar indiferentes. Está mal, devemos dizer está mal. exatamente. Porque senão corremos o risco de, nessa indiferença, deixar, olha, isto é normal. Só que aqui ele descreve o coração dele como um fogo consumidor. O coração dele ficou tão destruído por não falar da palavra de Deus, do nome do Senhor, que o coração dele começou a comprimir. Então nós temos que falar do nome do Senhor, mesmo que contra a nossa vontade, Mesmo duas coisas. mesmo que nos custe. Exatamente. Mas volto então à primeira pergunta. Qual era a motivação de Cristo? Como é que ele conseguia manter o padrão de vida, ou seja, a sua regra de vida, a sua motivação, o seu domínio sobre aquilo que ele fazia todos os dias para se manter ou continuar motivado, apesar de ele ver tanta coisa que o podia desmotivar. O povo, para quem ele veio, diz que não o aceitou. Ele foi maltratado, foi castigado, enfim, foi diminuído. Ele que era digamos, o rei do universo, foi recebido da pior maneira A pelos pedra de homens. esquina Exatamente. era aquele que era o fundamento de todas as coisas, Então, como é que ele se manteve motivado? O que não é é? que o motivava? Era a Deus, para já o Pai era a sua base de tudo, né? Ele buscava força todos os dias, né? Todas as manhãs. Isso era uma das partes. Primeiro, ele buscava força na oração e buscava orientação. É interessante que muitas vezes dizemos, mas como é que ele de repente está aqui e depois está ali? Certamente nas perguntas que ele fazia a Deus, o Pai, sobre a sua orientação, como nós deveríamos fazer, Uhum. ele estava à espera de resposta. Mas já levantava-se de noite, ia para o monte, num lugar sossegado, orava e recebia respostas. E se calhar uma vez, por exemplo, recebeu, olha, tu agora vais caminhar, se calhar 80 quilómetros, vais até Samaria, tem lá uma mulher que se vai chegar a ti e que tu vais dizer essas coisas e vais ver que ela está aberta a receber, está sedenta da água da Bíblia. E nós vemos ela deslocar-se e os discípulos dela. Não compreendo. E agora viemos daquele livro, agora vamos voltar outra vez. O que é que vamos fazer pela Samaria? Logo um país que nós não aceitávamos bem os samaritanos e tudo.
Eles questionavam-se, mas muitas vezes murmuravam e estavam calados, a dizer, mas porquê? E depois viam-se os resultados, porque Jesus fazia isso. Outra coisa, diz aqui que ele se movia de compaixão, que olhava para as pessoas como quem tinha direito à vida eterna. Exato. Será? E eu pergunto assim, e lá em casa também a minha pergunta é esta: será que nós, às vezes, nos paramos e ficamos um bocadinho retraídos a ver as pessoas a passar e olhamos para os olhos das pessoas como quem, alguém que necessita também da salvação da vida eterna? Nos questionamos sobre isso e também nos movemos de compaixão com vontade de transmitir esse amor libertador, esse amor que salva, o amor de Jesus. E esse é o Exatamente. que movia muitas vezes Jesus, esse amor, Era compaixão. a compaixão. Ele diz que olhava como se fossem, eles andavam como ovelhas, Desgarrados, desgarrados como ovelhas sem sem pastor. pastor, E às vezes nós exatamente. dizemos, também pensei nesse episódio, uma ovelha sem pastor é uma ovelha amedrontada, uma ovelha não sabe para onde ir. Se de repente vêm lobos ou inimigos, fica ali paradinha à espera de morrer. É, Não tem, por isso é muito triste ver um fim de alguém que está assim amedrontado, não tem caminho para onde seguir, não sabe, tem medo de tudo. No fundo é um pouco isso. E Jesus tinha compaixão e queria de facto salvar essas pessoas também. é verdade. E Por isso, ele, muitas vezes ele sabia, às vezes afastava-se por mim, não, eles só vêm atrás de mim para ter ou alimento ou cura, mas eu quero-lhes dar a vida eterna e eles não querem aceitar isso, não é? Às vezes ele sentia essa tristeza das pessoas não aceitarem. ele tinha tanta compaixão, né? E às vezes com lágrimas nos olhos, ele quando subiu no, lá em cima no monte, né, em Jerusalém, ele estava triste, muito triste. Ele olhou para Jerusalém, né? Queriam lançá-lo de lá de cima, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que Os matas os profetas. profetas, né? Quantas vezes eu quis acaixar-te como a galinha, como a galinha que acaixa os pintainhos embaixo das suas asas. Quantas vezes, É verdade. não é? Mas tu não quiseste. Bem, aqui também nos fala sobre, nessa parte da segunda, sobre o não forçar, não é? Nós sabemos que é nem por força nem por violência, mas sim pela palavra de Deus. Diz que ao testemunhar a nossa abordagem deve ser sempre refletir a abordagem de Jesus. Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-lo. Uhum. Ou seja, mas temos uma responsabilidade, testemunhar. E já vamos ver que o nosso testemunhar tem que ser, temos que nos educar também a isso. Às vezes podemos nos achar não preparados para tal, mas quanto mais estudarmos a Cristo e a sua mensagem, mais vamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo para o podermos fazer. E nesse testemunhar vamos ser educados, como tu dizes, educados no sentido da amabilidade, da palavra como é que eu ia dizer, aquela palavra que é essencial para aquele momento. Às vezes dizemos assim, eu bem tento fazer trabalho missionário, mas as pessoas não, parece que não sou eficaz. Alguma coisa está mal. A eficácia vem de Deus, não é nossa. Portanto, Exatamente. se nós andarmos cada vez, ou se nos educarmos a andar com Deus, não é uma relação de um único dia, é de todos os dias, de manhã à noite. Se nos educarmos a andarmos com Deus, nós vamos ver as nossas palavras a ser transformadas, até nós nos vamos surpreender com algumas coisas que vamos dizer e às vezes, "Ah, como é que eu pensei naquele momento, aquela palavra que veio ajudar aquela pessoa ou outra? Não é de mim, é de Deus, porque nos educamos a andar com Deus. Exatamente. Vai surgir, É verdade. não é? Muito bem, vamos então à parte da terça-feira e diz-nos aqui algumas dicas para partilhar Jesus. É interessante, temos aqui muitas coisas. Às vezes podemos dizer assim, como é que eu me posso preparar? Como é que eu, às vezes, procuramos um coach, não é? Um manager que nos podem ajudar a fazer coisas melhores. Aqui também dá-nos dicas para podermos melhor partilhar ou melhor fazer a nossa obra, que é a de testemunhar, não é? E fazer, quer dizer que temos que testemunhar a Jesus. E diz assim aqui, por exemplo, primeiro, esteja pronto para conhecer alguém. Há pessoas que se refugiam, não é? Há pessoas que dizem assim, não, não.
Nós vimos isso até em Moisés. Não, eu falar, já sou troco, já não falo há tanto tempo, há 40 anos, estou no deserto, não falo com ninguém, só com as ovelhas para enxutá-las e ir para a frente. E agora tenho que ir falar outra vez com o faraó e com pessoas assim. Não, não estou preparado. A mim não me peçam. O próprio Jeremias falámos há bocadinho, que ele chorou. Tudo bem que ele tem, dizemos que é o profeta chorão, não é? Lamentações e tudo, mas ele chorou por ser tão jovem a ser chamado para poder ser profeta. Diz, não, sou demasiado jovem, não. Passo de uma criança. Exatamente. Mas foi chamado. De Exato. facto, aqui diz assim, uma das predisposições que devemos estar é estar sempre prontos para conhecer novas pessoas. Ou seja, eh, são novas oportunidades, são novas maneiras de podermos abordar e poder ajudar essas pessoas. Não é tentar saber da vida delas, não é nada disso, mas é mais uma oportunidade de podermos, na obra de Deus, podemos ser participantes e podemos trazer essas pessoas. É a tal predisposição em conhecemos pessoas novas, não é? Hum, Diz. mas é interessante que Pedro dá aqui bons conselhos. Uhum. E dá aqui bons conselhos baseados em Isaías capítulo 8, versículo 12 ao 13. Isso tudo por quê? Porque no passado, o rei Acás, ele fez umas certas alianças com os assírios, com os egípcios, e ele levou o povo a prevaricar também na sua reverência, na sua adoração diante de Deus, né? Então o povo queria adorar a Deus e Acás também queria adorar a Deus, mas andava com medo dos assírios, dos egípcios e por aí fora. Por isso Pedro vai dizer aqui: antes santificai a Cristo no vosso coração, para depois dizer qual é a razão da vossa fé, a esperança que há em vosso coração. Baseado nesse capítulo de Isaías 8. Por quê? Porque o rei Acás não conseguia adorar verdadeiramente a Deus, porque estava com medo dos assírios e dos egípcios, não é? Ou seja, queria agradar a gregos e a troianos. Então, para adorar 100% a Deus, não podia continuar com a aliança com os assírios e os egípcios, não é? Então, para fazer, então tinha que estar no meio da base, adorando a Deus e fazendo aliança com os assírios e egípcios, no meio. Então Deus disse: não. Gostei dessa tua abordagem, porque de facto, quando nem todas as dicas que vêm aqui, primeiro a nossa preparação tem que estar firme. Ou Exatamente. seja, eu quando me predisponho a levar Cristo aos outros, em tudo tenho que estar preparado em que os outros possam ver Cristo em mim, em que não a minha pessoa possa sobrepor-se à pessoa de Cristo. E quando eu Exatamente. tiver Cristo e estiver cheio de Cristo, aliás, eu não posso levar nada aos outros se não estiver cheio de nada. Ainda há bocadinho falámos sobre isso, não é? Se eu quiser te oferecer um copo de água, mas se ele estiver vazio, não estou a oferecer nada. Exato. Oferecer um copo vazio é a mesma coisa que não te dar água, não é? Agora tenho que encher o copo de água e depois oferecer-te isso para que tu possas então refrigerar com essa água. E para isso, de facto, para nós podermos ir ao encontro dos outros temos que estar cheios de Cristo. Senão não temos nada para oferecer. E é melhor não sair, senão vamos fazer. Podemos cair no erro de até nós queremos levar os outros e fomos levados, não é? Por isso o povo, como tu dizes, no tempo de Acás, Acás. o povo também era influenciado porque o Os seus próprio rei, os líderes seus líderes não tinham nada para lhes oferecer, não para tinham lhes base. indicar qual era a firmeza e o caminho. Isso é verdade. Vemos isso muito no povo de Israel, é os altos e baixos. O rei estava em baixo, o povo estava em baixo. O rei estava em cima, o povo ia para cima. Exatamente. É muito, digamos, o poder da influência é muito importante. E essa Exatamente. influência encontramos em Cristo, não encontramos em nenhum Sofrem outro. oscilação, ou seja, a igreja sofre oscilação, a igreja também nos tempos de hoje sofre oscilação se os líderes não buscarem a Deus, não é? Exatamente. E outra coisa, também Pedro dá-nos aqui um padrão, ou seja, todo cristão, ou seja, nós como cristãos, nós temos um padrão, ou seja, e um dos principais padrões do cristão é igual ânimo. Tens o teu feitio. Uma coisa é teres o teu feitio, outra coisa é ter um ânimo, ok? Nós temos que ter um igual ânimo. Depois temos que ter o quê? Ser compadecidos,
parecidos, fraternalmente amigos, isso faz parte do cristianismo, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, que não pagam mal com mal, abençoa, né? Pratica o que é bom e que busca paz. Esse é o padrão do cristão. E Pedro dá-nos esse conselho. Queres buscar as dicas de Cristo? Essa é uma delas, porque Pedro teve que buscar essas mesmas dicas ao pé de É Cristo. verdade, ele tinha nós vimos todos pela história dele que ele tinha assim um caráter bastante Muito. forte Ele e não buscava paz. teve que reprimir muitas vezes, não é? Até porque o Exato. próprio Cristo diz assim, sai de mim, Satanás, não é? Sobre algumas coisas que ele dizia. Ele sabia que não era ele, mas que ele estava a ser influenciado pelo inimigo a dizer certas coisas, não é? Portanto, aqui era necessário, e de facto, gostei também mais uma vez na nossa, diz assim, é dever do cristão estar preparado. Sim. Quando nós vamos, Deus nos manda, ou Cristo nos manda sair para fazer discípulos, mas como tu dizes, temos de estar em sintonia. Santificai a Cristo primeiro Exatamente, no teu primeiro coração. para que depois então possamos fazer esse trabalho convenientemente. Não é de qualquer maneira. Exatamente. Por isso, fico triste quando às vezes há uma saída, por exemplo, em que temos que ir fazer o trabalho que Cristo nos diz, faz discípulos, uma saída missionária para isso, e que aparecem poucos. Já na altura apareciam poucos, e Cristo dizia assim: orem para que o dono Mandem mande ceifeiros. ceifeiros, mais trabalhadores, porque são poucos, não é? Mas é importante que esses trabalhadores estejam preparados. E Sim. por isso isso é muito importante. Vou agora rapidamente dizer os conselhos que aqui estão. Orar pelo Espírito Santo Uhum. é muito importante para que ele possa, de facto, ser ele a tomar o comando e não a nossa vontade, o eu não pode Exatamente. sobrevalecer. Depois temos aqui procurar maneiras naturais de falar das suas próprias experiências, ainda há bocadinho falámos. Tudo aquilo que nós podemos dizer da nossa vivência é muito mais importante que falar de história. Eh, Encontre maneira de ligar o seu novo amigo a outra pessoa, portanto, é muito importante não ficar. Isto é o meu conhecido, não há mais ninguém, vou proteger. Eu vejo pessoas assim, estou a dar estudos bíblicos a alguém, mas só quando a pessoa estiver mesmo então preparada é que eu se calhar o trago a conhecer os outros. Não, aqui diz que devemos conviver uns com os outros e estar no mesmo padrão, devemos ser todos iguais nesse padrão que é aquele padrão do cristão, não é? Eh, Ore e respeite as necessidades específicas ou questões que o seu novo amigo possa ter e procure uma oportunidade para mostrar como a Bíblia oferece conforto, conselhos e orientação. Portanto, orar pelo momento certo para falar sobre um ponto ou outro que a Bíblia tem para ajudar. Chegará uma altura em que quererá perguntar ao seu amigo se ele gostaria de dar o passo seguinte. Uhum. Quer dizer, tudo a seu tempo. Ok? As nossas ações devem revelar quem somos. Também é muito importante sermos coerentes com aquilo que falamos. Não estamos a falar de uma coisa e depois ele vem a aprender e o inimigo está sempre atento a isso. Às vezes coisas que se passaram no antigamente, por isso é importante a nossa vida constante com Cristo, não é? Que no antigamente fizemos alguma coisa de errado e o inimigo está sempre ali, que é o acusador dos irmãos, a dizer: porque ele fez isto e fez aquilo. Portanto, é muito importante que a todo momento nós possamos ser constantes e coerentes com aquilo que estamos a dizer e praticar, para que possamos, de facto, também ser trabalhadores firmes a transmitir a palavra de Em Deus. relação a isso que tu estás a dizer, ainda bem que falaste, ele dá também o conselho de refrear a língua e evitar que os lábios falem dolosamente. Isso aí é um trabalho que quando acontece, Satanás trabalha muito. Uma abertura daquele É uma princípio. abertura e estraga muitas amizades e afasta muitas pessoas da igreja, infelizmente, não é? Ora, já temos pouco tempo, vamos então falar desta parte quarta e quinta, já agora, porque inicialmente quando comecei dizia assim, parecia uma coisa fora do contexto, mas não, É tem tudo mesmo a ver, isso, é mesmo tem tudo isso. a ver porque estamos agora a falar de não só de pessoas novas, mas também dos próprios que nós conhecemos, dos nossos filhos, dos nossos conhecidos, Sim, que às vezes se afastam. E que temos muita tristeza e continuamos a orar. É interessante que a lição nos ensina, devemos continuar a orar, que não é um trabalho em vão.
As nossas orações não vão cair em saco roto, como nós Sim. costumamos dizer. Portanto, aqui vemos a Raquel, que era a avó de Efraim, e dizer: não, 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 continua, estás a fazer bem, continua a orar por ele, porque vão ser ouvidas as tuas orações. Sim, sim. Portanto, e nós sabemos que Deus, diz assim, repreende e castiga a quem A ama. quem ama. Às vezes é assim, porque é que está a acontecer isto tudo? De facto, já está fora de Deus, já não. Mas não, Deus continua a trabalhar naquele coração. Continua, Não desiste da pessoa. continua. Até que seja, às vezes, a própria pessoa desistir completamente. Mas isso está na liberdade de escolha de cada um. Mas, de qualquer maneira, Deus continua a trabalhar no coração. Vê com muito prazer o trabalho dos que estão dentro a orar pelos que estão fora. Ainda hoje de manhã tive um prazer muito grande de alguém me dizer que, e há uns tempos atrás dizia-me assim: eu não acredito em Deus. E eu ficava muito triste de ouvir aquilo, um jovenzinho. E agora já eu vou me batizar. Amém. E eu, mãe, fica todo contente. Foi, para mim, o que me dá muitas orações também. E vejo que ainda há, continua a haver esperança, por mais enquanto o tempo da graça não acabar, vamos voltar de joelhos em oração para que esses nossos queridos que estão fora possam regressar, para que o Espírito Santo Amém. trabalhe no coração deles. Amém. E sei que vai haver resultados. Amém. Olha, e como Efraim andou errante e vacilou e foi ter com outros ídolos e adorou outros deuses, e mesmo assim Deus não deixou de o amar e o resgatou, sofreu as consequências, é verdade, assim como nós sofremos as consequências por nos afastarmos de Deus, mas Deus resgata e Deus busca e Deus continua a trazer os seus filhos, continua a ir em busca e a resgatar todos aqueles a quem Ele ama, porque Ele repreende, mas Ele também ama e ele busca, porque ele não quer que nenhum se perca. Amém. Estamos praticamente no final da nossa Portanto, lição. que Deus possa abençoar e estar com cada um de vocês. É o nosso Jesus. Bom sábado a todos. Bom sábado a todos.